Mais uma vez, a gente está aqui com muito prazer na igreja Assembleia de Deus Levanta-te e Resplandece, no bairro Três Marias. E aqui ao meu lado está um grande pastor, um homem importante, uma pessoa muito amada, o qual neste momento eu irei entrevistá-lo. A paz do Senhor Jesus, pastor João Mário. A paz do Senhor, Roberto Carlos. É um prazer também estar com você aqui, sendo entrevistado por você. Pastor João Mário, nesse primeiro tópico, a gente vai falar um pouco sobre dízimo. Muitas pessoas têm um pouco de dúvida sobre dízimo, se é certo ou se é errado, de acordo com a Bíblia, com seus conhecimentos. Eu gostaria que neste momento o senhor falasse um pouco sobre dízimo. Roberto Carlos, uma coisa que preciso, antes de entrar aqui na Bíblia, eu preciso dizer que dízimo, a pessoa só vai passar a entender e realmente crer na necessidade de ser uma pessoa dizimista na igreja, o porquê ser um dizimista na igreja. Ela precisa primeiro ter um conhecimento bíblico, né, e crer nas Sagradas Escrituras. E assim ela vai poder entender, né, o porquê dízimo, o porquê a igreja ensina sobre dízimo. Eu tenho conhecimento, não do que eu penso ou do que eu acho, mas o que a Bíblia mostra é que a Bíblia fala 33 vezes sobre dízimo. 24 vezes no Velho Testamento e 9 vezes no Novo Testamento. E no Velho Testamento tem uma base assim mais clara a respeito de ensinar a ser dizimista, a ser ofertante. E eu tenho alguns pontos aqui anotados para poder, né, trazer aqui aos ouvintes que estão aí ouvindo nesse momento, vão ouvir nessa gravação, que é muito importante o que está escrito na Palavra de Deus, lá em Malaquias, capítulo 3. Eu gostaria de pegar aqui, se você puder me acompanhar. Sim, com certeza. Malaquias, não é isso? Isso. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, fala bem claramente acerca de dízimo, aquilo que a gente, como pastor, como ministro do Evangelho, nós ensinamos à igreja. Eu estarei lendo aqui, né, para todos que assim estiver ouvindo aí esta gravação. Correto. Que diz assim, Malaquias, capítulo 3, versículo 10: Trazei todos o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Falou e disse tudo. Aqui a gente vê uma lei, né, ordenada, uma lei trazida para o povo do passado e também para o povo de hoje, porque nós fomos resgatados por Jesus, né? E a gente hoje entende, como cristão, servo de Deus, que nós devemos aprender a ser um dizimista, a ser um ofertante, porque a Bíblia, ela nos ensina isso, né? Nós temos exemplo, como eu pude dizer, né, no início da minha fala, que a Bíblia fala 33 vezes sobre dízimo, e no Velho Testamento fala 24 vezes sobre o dízimo. E nós temos exemplo de Abraão, né, que ensinou a ser dizimista. E Abraão foi um homem muito próspero, né, teve muitas riquezas. E em Provérbios também eu gostaria de deixar alguns versículos, né, do capítulo 3 de Provérbios, versículo 9 e versículo 10 também, que nos ensina sobre dízimo. Né? Por isso que eu disse também, Roberto Carlos, que é importante a pessoa conhecer a Sagrada Escritura. Né? Se questiona muito aí fora das igrejas, né, que os pastores pedem dízimo, pedem oferta, estão sempre pedindo,
mas o que traz para a igreja pedir é o que a Bíblia nos ensina, porque nós, como ministros de Deus, nós temos o dever, a obrigação de ensinar o povo tudo que é preciso ser ensinado dentro da Bíblia, né? Para que o povo possa aprender a ser abençoado, mas também sendo abençoado, se dando naquilo que Deus pede. Tem pessoas que às vezes usam a palavra assim, mas dízimo é lei do Antigo Testamento. Mas é lei do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, como eu falei, fala 9 vezes sobre dízimo. Se fala 9 vezes sobre dízimo, Jesus está sempre nos ensinando que é preciso, ou seja, é necessário cumprir essa lei, né? Porque tem muitos ensinamentos na Bíblia a qual as pessoas talvez não entendem, né? Porque pega pontos isolados na Bíblia. O que é pontos isolados na Bíblia? Pega um versículo que diz lá no Velho Testamento, mas não examina as Escrituras. E a Bíblia nos ensina para nós examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nela vida eterna. Eu vou ler aqui em Provérbios 3, né? Provérbios capítulo 3. Versículo 9 e 10, que também diz sobre dízimos. Ok. Que diz assim: honra o Senhor com seus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha só o que aqui em Provérbios nos diz em capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Aí as pessoas se colocam a perguntar: por que a igreja evangélica pede sempre dízimo e oferta? E eu respondo como pastor, como ministro aqui: é porque a Bíblia nos ensina. Porque muitas vezes as pessoas têm a visão de entrar pelas portas da igreja só de querer receber algo. Só que Deus também nos ensina a se dar. Se dá o quê? Se dá as premissas, se dá o quê? As primeiras partes daquilo que nós arrecadamos, ou seja, daquilo que nós ganhamos. Porque se nós temos condições de ganhar, se temos condições de trabalhar e adquirir algum bem financeiramente, é porque Deus tem nos abençoado. E o porquê nós não podemos tirar a 10ª parte, o que quer dizer dízimo? Quando nós fazemos isso, tirando as primícias, tirando a 10ª parte daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós temos, assim Deus vai estar sempre nos aumentando os nossos bens, como nós lemos lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, né? Para fazer prova de mim, que Deus estava dizendo que ia abrir a janela do céu. Ou quer dizer o quê? Abrir a janela do céu, chuvas de bênçãos vão descer, ou seja, prosperidade vão fluir sobre a vida daquele que assim guarda a palavra, aquele que assim realmente crê. Porque guardar a palavra é preciso também crer na palavra, né? Porque quem guarda, crendo na palavra, certamente Deus é fiel e Deus vai fazer cumprir com a tua palavra na vida daquele que assim crê e naquele que assim guarda as suas palavras. E é aqui que eu quero terminar colocando esses pontos dentro dessa pergunta que me foi feita sobre dízimo, que é um assunto muito importante, né, que as pessoas julgam mal, né? As pessoas julgam mal, porque ver pastores pedindo é como se fosse só para enriquecer-eles. Mas na verdade o pastor não enriquece com dízimo e com oferta. O pastor não enriquece com dízimo e oferta. Porque dízimo e oferta é para mantimento da igreja, para manter as manutenções das igrejas. As igrejas têm despesa. As igrejas têm despesa com variedade de coisas.
tem assistência social, né? Algumas pagam aluguel, tem que pagar aluguel, água, luz, algumas têm carro, tem que pagar manutenção do carro, gasolina e etc. Né? E a igreja ela tem uma função com os dízimos e ofertas sempre suprir a necessidade do povo, né? E muitas vezes o povo não entende isso. Eu queria deixar até aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa ela paga um seguro ou um plano de saúde. Pagando um seguro ou um plano de saúde, ela tem um benefício acima disso, não é verdade? Ela tem um benefício, correto. ela tem um benefício em cima disso. Então é mais ou menos assim. A pessoa, quando ela não assim se prende a ser doador com dízimo e oferta, ela está podendo ter uma garantia também, né? Ela ter uma garantia de um seguro, né? Porque ela dizimista e ofertante, ela vai trazer para a sua vida uma responsabilidade para a igreja, que a igreja vai estar podendo dar assistência para ela. Não que os pastores estão esperando elas darem para poder receber assistência. Não, mas é como se fosse isso que eu falei, Roberto Carlos, entendeu? É como se estivesse fazendo um plano ou um seguro, é como se estivesse fazendo. Não estou falando aqui que é isso, está me entendendo? Então, o que as pessoas precisam entender, né, é como, por exemplo, também, tudo nessa vida se paga. Né? A pessoa paga PVA, seguro de veículo, certo? A pessoa paga imposto, certo? A pessoa paga imposto, a pessoa paga diversas coisas nessa terra. E quando se fala de dízimo e oferta, as pessoas querem questionar, né? Querem colocar coisas até trazendo julgamento para os pastores, né? Mas eu volto à palavra que ia dizer que dízimo e oferta não enriquece pastores. Se tem alguns pastores que estão se enriquecendo porque têm usado a sabedoria que Deus deu, né? Porque são homens trabalhadores, e a Bíblia também nos ensina que o trabalhador é digno do seu salário, né? E na verdade, os pastores têm essas funções de ensinar a pessoa a ser dizimista e ofertante, porque assim eles sendo, o povo vai ser abençoado e vai acontecer o cumprimento da Escritura na vida deles. E esse aí é o entendimento que eu tenho como pastor. Eu espero que o que eu estou aqui colocando, Roberto Carlos possa entender, e os demais ouvintes que vai ouvir ou, né, vai participar dessa gravação vão entender, né, a visão que eu tenho, né, como pastor, a visão que eu tenho como líder, homem de Deus. Amém? Pastor, que bom que ficou bem claro que dízimo está na Bíblia. E se alguém dizer que está errado, então quem errou foi Deus. É verdade, Roberto Carlos, né? Porque as pessoas não têm como dizer que é errado, ainda que queira dizer que é errado. Porque se ela fala que dízimo é errado, ela fala tudo que está na Bíblia é errado. Vai falar que a criação de Deus é errada, porque a criação de Deus a gente conhecemos através da Bíblia. A vida de Jesus nós conhecemos através da Bíblia. Ou seja, quem ama Deus, quem ama Jesus, segue a Bíblia e também dizima. É isso aí, Roberto, né? Porque faz parte, né? E Jesus ele falou uma certa vez com os escribas, né, que eles questionaram se era para pagar o tributo César ou não. E Jesus tinha uma resposta para os escribas: dá o que é de César, o que é de César, e o que é de Deus, o que é de Deus. E assim Jesus fez, né? Mostrou para os escribas e mostrou para o povo no passado e continua mostrando hoje pela Bíblia, né? Para nós darmos o que é dos governantes e também dar o que é de Deus. Eu citei uma coisa aqui, né? E a respeito de seguro, de plano de saúde, das coisas que nós pagamos, de imposto, né? A gente tem essa obrigação de cumprir com isso. E por que dentro da igreja não vamos cumprir com aquilo que é das Escrituras, tá? As Escrituras que significa a palavra de Deus. Não é verdade? Amém, é isso aí.